Eu estava aqui refletindo sobre a inércia do Grêmio, né? A inércia do Grêmio que a gente vê desde o ano passado, quando às vezes as situações já eram claramente equivocadas, o caminho que o Grêmio tomava já era claramente equivocado em vários sentidos e o clube parecia que não acreditava, né? O Romildo Bolzan, ele é muito avesso a mudanças radicais, a rupturas, a grandes movimentos. Ele é muito conservador nesse sentido, ele tenta sempre manter, né, na mesma batida as situações. E às vezes, cara, situações extremas exigem ações, atitudes extremas, né? Então eu acho que falta muito isso ao Romildo. Ele é muito pacato, muito passivo e talvez até muito medroso para tomar algumas atitudes em dados momentos. Ou simplesmente seja de uma miopia ímpar na gestão do clube, né? Na qual ele avalie mal os cenários e nunca acha que a coisa é tão grave quanto de fato se apresenta, né? E por que eu estou dizendo isso? Eu estava pensando, né, desde o ano passado, ali, as situações que a gente viveu, e agora focando mais nessa passagem de 2021 para 2022 e nesses primeiros meses já deste ano, é, a inércia do Grêmio, ela é assustadora num nível que é o seguinte, eu estava pensando, eu estava comparando com o Inter, né? E sempre é válido às vezes para o bem ou para o mal, né? Ter ali o co-irmão como um parâmetro às vezes do que ser seguido e às vezes do que ser evitado, né? Eu acho que na história da dupla Grenal sempre foi assim, né? O Inter quando ganhou a Libertadores, eu acho que uns 6 jogadores deram entrevista ao final do jogo ali, lá na primeira Libertadores deles, né? Eu acho que uns 4 ou 5 citaram o Grêmio, porque estava muito engasgado na história do Inter, o Grêmio já ser, na época, bicampeão da América e eles nunca terem conquistado nenhum título relevante internacional, né? Então até que chamavam de esporte clube regional e tudo mais. Depois as coisas sempre se dão assim, o Inter, por sua vez, ganhou o Brasileirão antes, aí o Grêmio vai fazer um estádio novo, aí o Inter fica no afã de reformar o deles. Então sempre tem assim, as coisas às vezes puxam para o bem também, né? Não é só aquela grenalização que às vezes ficou meio pejorativo esse termo, né? Mas às vezes é para o bem. E eu acho que às vezes a gente pode fazer esse comparativo e é aí que está a parte que me assusta. Mesmo diante de um dos piores Inters que eu já vi na minha vida. Eu não sei se o Inter vai cair, eu até acho que não, e eu vou dizer porque eu acho que não, e aí entra o comparativo com o Grêmio. Mas sem dúvidas, cara, é uma gestão confusa, né, para dizer o mínimo, assim. E, cara, perdeu para o Globo, né? Perdeu para o Globo de forma patética. As atuações do Inter na Sul-Americana também deixaram muito claro que o time é uma bagunça, né? O treinador e essa é a parte mais grave que no comparativo ao Grêmio. O Inter, na minha opinião, também é inerte, também é demorado, letárgico, também demora para alguns processos ali eles parece que entenderem ou assumirem a responsabilidade de agir frente a alguns cenários, né? O próprio Medina aí, cara, eles tiveram 72 chances para demitir o cara e não demitiam, né? Sempre falta uma coragem ou tem alguns fatores que eles avaliam que não é o momento e tal. Milhares, eu nunca tinha visto, talvez, eu vi algumas pessoas comentando isso e eu concordo, eu nunca tinha visto, talvez, na história do Rio Grande do Sul, um treinador com tanta colher de chá como esse Medina, sabe? Tipo, beleza, o gauchão foi ruim, tomou goleada do Grêmio em casa, mas não demite. Mas o Globo, mas não demite. Mas e os times da Sul-Americana, mas não demite. Então, teve umas 8 oportunidades ali para demitir, várias amostragens, né? E o Inter, nesse sentido, parece um pouco o Grêmio, de ser devagar e tudo mais. Mas, olha que loucura, cara. O Internacional, num começo de ano ruim, o Grêmio também no começo de ano ruim. Os dois pressionados. Tudo isso é verdade. Aí tem uma coisa que pesa para um time e outra que pesa para o outro. O que pesa para o Inter? O gauchão foi ainda pior que o nosso. Mas lembremos, o que separa o nosso gauchão do gauchão deles é um jogo. É um jogo em que a gente estava de aniversário, os contra-ataques encaixaram e foi realmente um jogo, né, também muito por causa da incompetência do Medina, na minha opinião, mas enfim, o time do Inter é ruim também, né, o elenco, assim como um todo, é fraco, mas
aquele jogo que dá tudo certo. Foi aquele jogo. Foram 3 Grenais. O Grêmio tomou uma saranda em 2. Lembremos. Eu até falei em outro vídeo que me lembrou o ano que o Grêmio foi campeão gaúcho, não sei se foi 2020, contra o Caxias. Que o Grêmio pega o Caxias 4 vezes durante todo o gauchão, né, em fases distintas. O Grêmio perdeu 3. O Grêmio pegou o Caxias em 4 jogos, perdeu 3, sendo que uma delas na grande final, né? Só que a que ganhou, que foi também na final, ganhou melhor e aí acabou sendo campeão. Mas assim, cara, é bem parecido. 3 Grenais, claro que o primeiro da primeira fase ali não valia grande coisa, o segundo o Grêmio tinha um resultado, tem contexto também, não vou também ser tão injusto assim com o Grêmio. Mas 3 Grenais, tomou um totó em 2 e ganhou muito bem ganho o terceiro. Então essa é a diferença do Grêmio e o Inter no gauchão. A campanha deles na primeira fase foi muito semelhante e nenhum conseguiu superar o Ipiranga para começo de conversa, né? Então assim, essa é a coisinha que pesa um pouquinho mais pro Inter. Beleza. Agora, pro Grêmio, o que pesa é que o Grêmio tá na Série B. O Grêmio tá na Série B, cara. O Grêmio vem de um ano passado trágico com essa mesma galera que tá aí. Então, assim, o Grêmio, na minha opinião, tinha muito mais motivos para revoluções, para demissões, para reformulações de elenco, de comissão técnica, de diretoria ali, da departamento de futebol inteiro. O Grêmio tinha muito mais motivos. Acho que esse lado que pesa mais pro Grêmio, ele pesa muito mais. Porque o gauchão é gauchão, ano que vem tem de novo. Agora, o que aconteceu com o Grêmio do ano passado para cá é trágico, é histórico pelo lado negativo da história. Então, assim, na balança que eu coloco ali, os dois times mal, né, os dois assim tropeçando em 2022, na minha balança, ainda que tenha ganho o gauchão, tá pior pro Grêmio esse peso, tá pior pro Grêmio. E o que a gente vê em 2022, e aí eu entro de fato na comparação que me assusta. A gente vê um Inter que demitiu o treinador, isso até o Grêmio fez também, mas lembrando que o timing do Grêmio é outro. O Medina chega esse ano ainda. O timing do Grêmio era ter demitido o Mancini no ano passado. O Grêmio perdeu toda a pré-temporada e foi entender o... Não era nem para ter trazido o Mancini, mas beleza, trouxeram, aí é o de menos. Acabou o ano rebaixado, limpa geral. O Grêmio demorou, perdeu a pré-temporada inteira, iniciou com o Mancini esse ano e aí foi demitir. Mas beleza, o Inter demite ele. O Inter demite um diretor de futebol, coisa que aí o Grêmio já fica para trás. E o pior, cara, e tô falando dos piores Inters dos últimos tempos, uma das gestões mais confusas que tem. O Inter que perde por 2-0 pro Globo, né? O time que quase perdeu pro Guairenha em casa, no detalhe não perde, para um time amador que nasceu ontem. Primeiro jogo internacional da vida dos caras. E o Inter já demitiu o técnico, já demitiu o diretor de futebol, né? E o Inter, e aí é o grande motivo que eu acho pelo qual não cai. Tanto é que o técnico, eu nem sei quem vai ser ainda. Estão falando de Mano Menezes, mas parece que esfriou, não se sabe ao certo. Claro, se eles trouxerem um técnico muito ruim, talvez ainda possa dar uma reviravolta. Mas eu acho que o Inter não cai mais. E assim, ó, o Inter que começou esse ano era fortíssimo candidato. Mas sabe por que o Inter não cai mais? Porque o Inter contratou 14 reforços para essa temporada, nessa última janela. 14. O Inter que não está na Série B, o Inter que não está tão pesado quanto o Grêmio, talvez, sob algum ponto de vista, sob alguns aspectos, né? Contratou 14. Sabe quantos o Grêmio contratou? 8. Os dois times estão horríveis, tá? Mas quem deveria reformular mais do ano passado para esse? Quem, na opinião de vocês, deveria se reformular mais? Quem estava pior? Era o sujo falando do mal lavado. Mas quem era o mais fedido desses dois? Quem foi rebaixado? Quem ficou 37 rodadas no Z4 ano passado, incluindo a última e fatídica rodada? Quem? O Grêmio contratou 8. Na verdade, 9. Mas um é o Orejuela, que entrou e já saiu. É esse o nosso nível de contratações. E assim, não vou aqui avaliar caso a caso, nome a nome, mas assim, gente, o Grêmio contratou
3 laterais, eu vou repetir isso, já falei em outros vídeos. Nicolas, que para mim é fraco, é muito melhor que o Diogo Barbosa, mas mais por causa do Diogo do que pelo Nicolas. Nicolas, aí 2 laterais direito, Edilson, que não sei nem se vai conseguir jogar, eu acho que ele era reserva do Avaí, né? Essa é a nossa grande esperança, era o reserva do Avaí. Edilson, o guri do Mirassol, que eu não tenho nem ideia. 3, Benítez, que tem um mistério aí do Benítez, se joga, não joga, daqui a pouco de repente até faço vídeo sobre isso, porque maior investimento da temporada, não conseguiu jogar nem gauchão, Benítez. Bruno Alves, o zagueiro, que era para ser no máximo uma boa opção de elenco, está sendo nosso titular, né? Faltam 3, Biel, é um Ferreirinha piorado, Janderson, sem comentários para Janderson, não serve, com certeza não serve, é um novo Léo Pereira, como é que é o nome daquele outro lá do Botafogo, lá, o Luiz Fernando, para mim é isso aí. E Elkson, que das 8 ou 9 contratações, 8 né, o que nós temos hoje são 8, das 8 contratações, quase a metade do Inter, talvez seja a única que me dê alguma esperança, dependendo da questão física, que ainda é um ponto de interrogação, mas beleza. Quanto ao futebol dele, é o único que agrega de fato. O resto, se a gente comparar os que saíram para os nomes que entraram, o time do Grêmio piorou. É um time rebaixado que piora. E que o departamento de futebol é varziano, não tem criatividade nenhuma para achar uma joia aqui, um cara esquecido no leste europeu, um fim de contrato ali, um reserva do Palmeiras que talvez esteja dando sopa para a gente, seja importante. Zero, é só craca, é só refúgio do Londrina, é só, sabe? É horrível a fotografia do Grêmio. O maior problema do Grêmio nessas rodadas não é porque tem tripé de volante, porque não sei o que. Cara, o time é horrível. E é muito pior do que a maioria das pessoas avalia, na minha opinião. É horrível. É horrível, cara. E o Inter trouxe 14. Tem Alan Patrick, tem alguns caras mais interessantes aí, disparado, né? Eu acho que o Inter ainda tem um time fraco, não tem a mínima chance de ser campeão brasileiro. Acho que só seria candidato a G4 se o treinador que chegar fizer um baita trabalho, porque eu acho que também não é tendência pegar G4, o time do Inter é fraco, mas a tendência, na minha opinião, clara era eles caírem, e agora acho que só cai se o trabalho do técnico for muito ruim. Porque o Inter, na minha opinião, já não tem mais time para cair. Já não tem. Se mexeram, trouxeram reforços. O Inter letárgico, o Inter confuso, o Inter um dos piores dos últimos tempos. Está sendo parâmetro de comparação aqui com o nosso Grêmio, ganhando, cara, ganhando. Porque as contratações são patéticas, os caras demitem o Diego Souza e contratam uma semana depois, é um bando de pateta batendo cabeça, ninguém com conhecimento de mercado, conhecimento de futebol, ninguém com criatividade, com o básico. Aí para completar as entrevistas do Denis e não sei mais quem, são patéticas, são irritantes, motivam o adversário, é só bola fora o tempo inteiro e nada acontece. Nada acontece. E se dependesse deles, o Mancini estava aqui ainda. Porque nada acontece. É a mesma galera e daqui a pouco vai ter uma janela de julho que poderia nos salvar com 2 ou 3 titulares assim chegando para dar aquele fôlego pro time. Mas quem vai fazer isso? O Serri e o Denis Abraão. Sob a batuta de Romildo. E dali tu não tira nada. E eu tô muito preocupado. Muito preocupado. Tem que acontecer alguma coisa, gente. Tem que acontecer alguma coisa. A gente tem que criar uma revolução para derrubar esses caras. Depois não adianta criticar o Roger. O Roger vai errar. Vai. Todo mundo vai errar. Mas a culpa era de 5 treinadores? Será que ninguém parou para pensar? Será que eles tinham um time para jogar? Será que ninguém parou para pensar no óbvio? Aí beleza, daí a gente vai começar a pegar no pé do Roger e ele vai errar eventualmente. Vai. Aí vai demitir ele, vai trazer quem? O Lisca. Aí o Lisca vai começar a errar. Aí nós vamos criticar o Lisca. Nós vamos ficar até 2032 criticando o treinador e torcendo pro Janderson e pro Elias resolverem o nosso gol ali na frente. Porra, né, gente? Pra mim é tão óbvio.
Para mim é tão óbvio que precisa de departamento de futebol para começo de conversa. Quando a gente compara com esse atual Inter e perde, e tem inveja eu tenho inveja dos 14 reforços que eles trouxeram, do Inter que perdeu pro Globo. Aí tu vê, cara, que nossa régua, a nossa régua, ela tá abaixo da Chapecoense mesmo. Não foi nenhum crime, ela tá abaixo. Destruíram o Grêmio. Feito, era mais ou menos isso. Falou. Abraço.